Olá, assista no Visão de Mercado desta semana. Diretoria Executiva do CODEM, Conselho de Desenvolvimento Estratégico de Marília, se reúne com a imprensa para disseminar seu plano de trabalho nos últimos anos. No Café com Pipoca você confere ainda a continuidade da entrevista com Alana Takayashi e também com Átila Kayashima, da Antif Digital Business, uma agência de social media e podcast empreendedor fundada pelas brasileiras no Japão. Você confere ainda os nossos quadros semanais. Diretoria Executiva do CODEM, Conselho de Desenvolvimento Estratégico de Marília, se reúne com a imprensa para disseminar seu plano de trabalho nos últimos anos. O objetivo é dar maior visibilidade às atividades realizadas e assim trazer para o Conselho mais membros para contribuir com melhorias nos diferentes bairros da cidade. O objetivo é justamente trazer a imprensa para caminhar conosco e levar para a população tudo que nós estamos construindo. Nós temos pautas e construções que já estão sendo executadas na cidade de Marília e a gente precisa de fato noticiar e mostrar o trabalho que é feito coletivo por todos os membros do CODEM. A imprensa é uma força viva importante da nossa sociedade e nós, enquanto conselho, forças vivas de todas as áreas da sociedade civil organizada, é imprescindível que a imprensa esteja do nosso lado, principalmente divulgando as pautas positivas do nosso conselho. Hoje nós temos as nossas câmaras técnicas que se reúnem regularmente e dessas reuniões saem as nossas atas, que são expostas, públicas para a comunidade como um todo. E aí esse convite à imprensa é que a imprensa esteja do lado da comunidade, do lado da sociedade e talvez, quem sabe, a gente ainda amplie as nossas forças, né? A nossa intenção hoje é isso, é chegar na dona de casa, no trabalhador que está no seu trabalho, nos 10 minutinhos ali de almoço, conhecer um pouco mais sobre o nosso conselho e o impacto positivo que a gente tem sobre a sociedade de Marília. Para os membros da diretoria executiva, ao promover a participação ativa dos cidadãos, é possível obter insights reais sobre as necessidades de cada bairro. Na verdade, o CODEM ele é um conselho consultivo que cria proposituras para o poder público transformar em ações e projetos de lei. E o mais legal disso é que ele é um organismo totalmente apolítico. Independe de quem está na prefeitura como prefeito, como vereadores, ele é um órgão que ele tem perenidade e é muito, muito, muito importante a participação de todos. Nós precisamos estar muito preocupados, né, desde os gestores até a população, as entidades, todos que pensam a cidade na sua ocupação. A cidade inteligente, que já existem algumas, ela passa por um processo, de organização de ocupação coordenada, ocupação pensada. Para quê? Para que possam ser implantados toda a tecnologia para que ela seja inteligente. Então, eu acho que Marília precisa estar nesse caminho também. O CODEM foi criado com uma proposta para planejar e contribuir com o futuro da nossa cidade, tendo a consciência de quem será recompensado serão as pessoas que mais amamos. Nós temos projetos que já foram aprovados e estão sendo implantados pelo Poder Público Municipal. Posso mencionar, por exemplo, a revisão do plano diretor da cidade, que foi um importantíssimo. O CODEM ele teve papel ativo nesse processo. O Pacto da Inovação, que é um projeto que já está tramitando para ser executado tanto pelo Executivo, mas para também se tornar um projeto de lei. E o 5G, que recentemente veio para o CODEM, foi abraçado pelo CODEM e foi levado esse projeto para o Poder Público Municipal. E o legal de tudo isso é que são construções coletivas. A sociedade, de fato, tem um papel ativo e importante nesse processo. O que é o CODEM? O CODEM é o Conselho de Desenvolvimento Estratégico de Marília e ele vem aproximar o poder público da sociedade civil organizada para que seja ouvido, a sociedade seja ouvida sobre suas demandas. E isso é importante por quê? Porque, de fato, o cidadão começa a ter voz. O conselho ele é um conselho consultivo que caminha ao lado do poder público, atuando em políticas públicas. Nesses 4 anos nós tivemos
outros gestores que aqui passaram, tivemos muitas pessoas que passaram, que ainda estão nesse conselho e que já sim entregamos muito resultado, mas principalmente muitas discussões em prol da nossa cidade. Toda oportunidade que a gente tem de fomentar sobre desenvolvimento, ela é válida. Então, seja com expertise em qualquer área, ou munícipe trazer uma demanda, o que a gente puder fomentar sobre desenvolvimento é válido e Marília precisa. A gente confia muito nas nossas pautas. São pautas que nós pensamos, nós projetamos, nós concretizamos com projetos efetivos e levamos ao governo que está, o executivo, o legislativo, que está conduzindo, está gerindo a nossa cidade. Então a gente acredita que isso, sim, passa por uma conscientização geral. Por quê? Porque o CODEM é formado por voluntários e propositor. Ele é propositor. Já tem eventos marcados já, inclusive neste mês já. Sem dúvida. Dia 27 nós temos uma fala importante, nossa plenária. Convido todos a estar nesse dia no Hub Lab do Univem, do Living Hub, às 19 horas. No dia 10 de agosto nós teremos uma audiência pública com a presença do prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários, juntamente com a população, para conseguirem entender quais são os objetivos nesses próximos 2 anos. Seguro residencial, patrimonial, empresarial, automotivo, previdência privada, além de fiança locatícia e outros benefícios agregados a uma gama de serviços. Garanta já a tranquilidade e o conforto da sua família. CIM Corretora de Seguros. Telefone 3413-3555. E lembre-se, seguro é com corretor de seguros. Você conhece os benefícios que sua empresa ganha por estar em dia com a LGPD? São muitos, e só se beneficia quem entende que vai muito além de uma obrigação legal. A empresa que cumpre a LGPD reduz consideravelmente o risco de sofrer multas, penalidades administrativas e, principalmente, processos judiciais decorrentes de algum incidente de dados pessoais. Além disso, ela se torna muito mais competitiva e não corre o risco de perder oportunidades e contratos por falta de adequação. Afinal, ela já está em dia e não vai ter que correr atrás disso só porque um cliente está exigindo. Sem falar na sua reputação. Empresas que pregam a transparência e protegem os dados pessoais são muito mais benquistas e bem vistas. A DPOnet oferece para você uma solução completa de gestão de privacidade, segurança e governança de dados pessoais. É uma plataforma 100% digital que te guia por toda a jornada de adequação à LGPD com suporte especializado em proteção de dados. Com ela, você otimiza a sua gestão ao concentrar toda a adequação e controle da proteção de dados pessoais em um só lugar. Mapeamento em planilhas de Excel? Nunca mais! Consultor presencial alocado por dias na sua operação? Jamais! Com a DPOnet, você tem o melhor custo-benefício, economizando até 90% em tempo e dinheiro. Milhares de empresas já aderiram à nossa plataforma e confiam na solução completa para a implementação e gestão da LGPD. A plataforma atende todos os segmentos e possui todos os recursos que a sua empresa precisa. Só a DPOnet possui uma solução completa com muitos benefícios. Para saber mais, entre em nosso site e solicite o contato de um de nossos especialistas. Saia do risco e adeque sua empresa agora à LGPD com a DPOnet. DPOnet, democratizando a LGPD. De prestação de serviços, agora pode ser gerida por um sistema ERP completo, como em grandes empresas. Sistema Service Telecontrol, um software de gestão feito especialmente para quem é prestador de serviços, como empresas de assistência técnica, oficinas, tudo gerido de uma forma mais completa e profissional. Sua empresa pode ter todo o controle das ordens de serviços, controlar estoque, emitir nota fiscal, agendar visita para os técnicos através de aplicativo mobile e mais. Integração total com os principais fabricantes do Brasil. Service Telecontrol. Conheça.
Quanto antes, melhor. Para chegar devagar. Abraçar sem pressa quem amamos. Pausar para olhar aquilo que nos fascina. Ler com calma o que nos ensina. Porque a realidade é só aquilo em que nossa atenção repousa. Corra, mas chegue devagar. Porque de velocidade a gente entende. Life. O aprendizado que acreditamos é aquele que faz os olhos brilharem diante das descobertas. O aprendizado que faz os sorrisos brilharem ao encantar-se com o conhecimento. Aquele que faz o talento brilhar diante dos holofotes da vida e que traz o brilho das preciosas conquistas. Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Acordei, olhei pra sala, que bagunça. Fui tomar café, a louça suja de segunda. Limpar, lavar, passar, esfregar. Deus me ajuda, preciso de uma faxina boa aqui. É só ligar e pedir. Amigas do laço, a mãozinha amiga. Faxina legal e profissional. Amigas do lar. Ligue e peça sua faxina 997686062. Olá, você que acompanha o nosso Café com Pipoca há tanto tempo e da edição passada, você talvez já tenha assistido, né, a primeira parte dessa entrevista internacional que eu estou fazendo com duas empreendedoras brasileiras que estão no Japão, a Alana e a Thalia, né, proprietárias da Attentif Digital Business, e elas promovem também podcasts empreendedores, né, e isso tudo para poder motivar pessoas a empreenderem também melhor, assim como a gente. Ou seja, agora, neste capítulo, você vai estar acompanhando também um pouco das curiosidades do dia a dia, as diferenças culturais. Como será a maternidade no Japão, hein? Pois bem, continue nos assistindo e essa segunda parte que está sensacional com as meninas da Attentif. Se liga aí. Café com Pipoca. Oferecimento. Pops Fantasy. Produzimos encantamento. Quais as características, né? Também, eu sei que para os japoneses, os americanos, o mercado japonês é uma coisa que tem uma atração muito grande, mas existem singularidades, né, da cultura brasileira que eles conhecem um pouco de uma maneira, às vezes até um pouco folclórica, porém, acho que essa questão da forma, do calor, da questão da música, da dança, da comida, sabe, do colorido, são coisas que, assim, existe um nicho ali muito interessante, como você bem falou, Natália, você pode vender para 200 e poucos mil brasileiros, ou você está num país com mais de 200 milhões de pessoas que têm dinheiro,
né, e procuram por inovação e gostam de coisas diferentes também. Então, realmente, no momento da virada da chave, eu acho que existe aí um potencial grande, é que vocês estão sedimentando, praticamente a primeira leva dos empreendedores, como foram os primeiros, né, imigrantes japoneses e de outras etnias que vieram para o Brasil, no começo somente para trabalhar na roça, basicamente, e aí passa um tempo, aí alguns começam a empreender, e aí depois uma outra geração começa a fazer, mas estamos numa geração digital. Então, tudo é muito rápido, não precisa passar décadas para transformar. Eu acho que essa questão de anos vocês podem ter, como estão fazendo hoje, né? É verdade. Verdade. Mas a gente teve uma vitória, tá? Recentemente, que foi o Guaraná Antártica, que conseguiu entrar no mercado japonês. O Guaraná brasileiro, que trouxeram para o Japão, inclusive está nas lojas de conveniência. Então, para nós, é uma grande vitória. Acho que é o comecinho que os japoneses estão consumindo. Então, assim, acho que é o comecinho de efetivamente outros produtos estarem aí no mercado, uma questão de tempo também, e da comunidade estar mais introduzida aí, literalmente, com o mercado japonês, fazendo essas parcerias, né? Que é importantíssimo. Agora, me diz uma coisa, meninas, com relação à cultura, né? Isso não tem como deixar de perguntar para todo brasileiro que está em algum outro país, né? O que mais chamou a atenção, uma curiosidade, o que mais chamou a atenção da cultura japonesa, que houve algum choque, alguma experiência, assim que vocês chegaram aí, como que foi? Nossa, pode contar. Muitas, assim, tudo aqui no Japão é o contrário, né? A gente já começa pelo horário, é uma cultura muito reservada, onde é um país ainda que existe um pouco da barreira, existe o preconceito. Então, assim, obviamente que é uma faca de dois gumes, como a gente fala, assim, mas você acaba se adaptando. Inclusive, aqui os brasileiros até adaptam algumas palavras, assim, que a gente deixa de falar em português para estar falando no japonês, né, como daijoubu, né, que é o tudo bem, né, o hayo, que a gente troca pelo bom dia e etc, assim. Mas acho que uma das principais choques de cultura, assim, é a questão da língua. Eu acho, assim, de você não saber falar o japonês, eles ficam muito chocados com isso, né? Mas como você vem, né, já perguntaram, mas como que você veio para cá, mas você não fala o japonês? Então, assim, essa barreira linguística, eles acham extremamente difícil, né? E eles aqui também não se comunicam em inglês, que é uma coisa que a gente acha que, por ser um país de primeiro mundo, eles falam inglês e não falam, assim, se for fora de Tóquio, algumas pessoas, né, específicas, hotéis, restaurantes, você não vai conseguir se comunicar tão bem, se não for locais de turismo, mesmo você falando inglês muito bem, tem essa questão que em outros países, quando você viaja, o inglês é a segunda língua, que então eles ainda têm essa dificuldade. Então, para quem está vindo para o Japão, é importante saber um pouco do japonês para não passar tanto perrengue, assim, achando que só com inglês você vai conseguir se virar. Acho que essa é a questão que mais choca, assim, eles são muito fechados na própria cultura. Sim. E independente da província, né? É assim. Exatamente. Mas também, né, Alana, ao empreender aqui, a gente descobriu um método. São 3 princípios, né, Alana? Sim. E a gente coloca... que a gente está colocando em prática da cultura. Isso é o lado positivo, né? Não é uma coisa que choca, na verdade, é uma coisa que a gente admira, que é o Kaizen, que a gente escuta falar muito no Brasil, acho que até nas pós-graduações e algumas graduações de administração, eles falam algumas coisas sobre isso, que é a melhora contínua, né? De você fazer um pouco melhor todo dia, você sempre se dedicar a ser uma pessoa melhor, ou melhorar o seu trabalho, o seu estilo de vida, enfim. Então, são 3 princípios aqui que a gente aplica, né, Atalha, aqui na Attentif, que é o Kaizen, que é a melhoria contínua, o Ikigai, né, o Ikigai, ele é muito importante porque ele é o propósito de vida, né. Hoje, muitos coaches falam sobre isso, mas isso é uma palavra que vem do japonês, que eles tem essa questão do propósito, né? Você nasceu para quê, né?
Qual que é o objetivo no final de tudo, né? O que você dois desses princípios já estão batendo com algumas das coisas que eu coloco nas minhas palestras. Então, vamos ver se o terceiro também está ali perto. Vamos ver. Sim. E o terceiro é o Hansei, né? Que é a questão da reflexão para você não fazer um erro novamente, né? Aqui as empresas, elas aplicam muito isso. Então, quando sai, eles falam do kuremo, né? Que é o claim, ou reclaim em inglês, que é quando o cliente reclama que saiu alguma coisa errada, a peça não saiu nas conformidades que deveria, né? Então, a Toyota, que é a grande referência aí do 5S, enfim, para quem estudou administração sabe do que eu estou falando, para não ficar muito extensivo aqui. Então, por que aconteceu isso, né? Vamos refletir, vamos buscar estratégias para que isso não se ocorra de novo. Isso se aplica nas fábricas japonesas e na sociedade. Então, o japonês, ele nunca comete um erro duas vezes, né? E tem toda essa questão de entender, de pedir desculpas, de tipo, literalmente ser humilde nesse sentido e buscar essa melhoria. Então, é um ciclo, né? Então, são 3 princípios aqui que um liga ao outro e faz com que essa sociedade funcione. Isso é uma coisa que a gente admira muito aqui, é o que a gente aplica na Attentif, tanto nas nossas vidas pessoais também, claro, né? Maravilha. E, Atália, me diz uma coisa, né? Agora que a gente já está chegando aqui no finalzinho, se você que já está passando, né? Você teve um baby, né? Você teve a experiência da maternidade aí no Japão, né? Conta um pouquinho também, né? Como que até com relação a isso, né? Ou seja, é uma mudança, o plano de vocês. O seu plano pessoal, né? Porque hoje uma pode estar num país, outro no outro também perfeitamente, né? Mas como que é o plano que você imagina, né? Sendo mamãe e empreendendo, como que está estando num país tão distante que não é fácil, não dá para ficar indo e voltando sempre, como que é esse mar de emoções? É difícil, né? Não vou falar que seja fácil. Porque é fácil a gente falar, não, tá tudo certo, tudo bem, né, esconder, e isso vira um tabu, na verdade, né. Eu acho que eu não sou descendente, quem é descendente é o meu esposo, então eu sou brasileira, não sou descendente, e é uma boa pergunta, hein, vamos lá, vamos trabalhar isso para não chorar aqui, tá, vamos lá. A minha liberdade emocional, quando eu venho para o Japão, fica no Brasil, mas quando a gente se casa, né, a gente se desprende, a gente vira um só, e vamos lutar para conquistar as coisas, enfim. E chegou um momento que a gente viu que teve a questão da pandemia, e a gente estava já adiando esses planos, né, de ser pai e mãe. E era uma coisa que, assim, tanto para o meu marido quanto para mim, sempre foi muito certo isso, sabe? Eu tenho esse prazer, eu quero ter filhos. E a gente conversando, eu e a Alana, um dia, eu falei assim, Alana, hoje não vai dar para eu aparecer nessa reunião, porque eu estou muito mal. Aqui tem chama gripe da barriga, como se você tivesse comido algo, que seria no Brasil, né? Você come algo e você passa mal, bem mal, para não falar o português correto. Eu falei, Alana, eu tô muito mal, não tô bem. Aí a Alana falou assim, nossa, que estranho, né? Porque não era a época daquela doença aqui no Japão, porque tem épocas, né? Ela falou, não, tudo bem, eu vou fazer aqui, né? Vou atender o cliente e tá tudo bem. Aí tá. Aí eu falei assim, Alana, não é gripe da barriga. Aí ela falou assim, você tá grávida? Eu já sabia, ela falou pra mim. Falei, Alana, então assim, quando era o que eu queria muito, demais, só que quando aconteceu, eu levei um choque, porque daí eu falei, meu Deus, minha estabilidade emocional está no Brasil, meu Deus, como fazer, como que as coisas funcionam aqui, eu não sei, tem alguma coisa que alguém falou, biriri bororó, tá, aí eu sentei com meu esposo, a gente se acalmou e fomos entender esse universo da maternidade no Japão. É gostoso, é maravilhoso, a gente tem a questão de estabilidade aqui, na questão da maternidade, inclusive eu estou de licença maternidade, eu consigo ficar 1 ano cuidando da minha filha em casa, recebendo um valor, a questão dos pré-natais também,
Só que não é como no Brasil, que a gente tem aquela questão de o acompanhamento aqui, por exemplo, de uma ultrassom, por exemplo, os japoneses não são como no Brasil. Por exemplo, no meu caso, que sou mamãe de primeira viagem, não tem aquele aconchego de falar assim, olha, aqui a perninha, aqui não sei o quê, aqui não sei o quê, não. Para o japonês, é uma vida. E é só isso. Você tem que se preparar para o depois, porque agora já está aqui. A gente já está cuidando, está bem, ainda eles falam assim, né, que está genki, que está bem. Só que você tem que se preparar para o depois. E isso foi um choque para mim no começo, porque o que eu fiz com a maternidade? Eu deixo até de conselho aqui para as mamães. Não romantize tanto a maternidade, ao todo, desde quando você engravida até o finalzinho, porque depois você vai passar, após o nascimento, você vai ter um momento seu e do bebê e tudo mais, então assim, a coisa não é tão romântica assim. Então eu acho que a gente tem que entender as fases, como eu aprendi aqui no Japão, que não é romântico, tá? Você vai ter um bebê e você vai ter que cuidar desse bebê, a gente vai te dar um amparo, mas você precisa estar bem. Inclusive, quando a gente ganha o bebê aqui no Japão, a gente não vê o bebê assim após. Eles já levam esse bebê para dar todo o cuidado, banho, né, tirar aquela secreção que fica, né, do parto e tudo mais, mas você não vê, você passa um dia só para você, que é para você mentalizar que você virou mãe, que você vai precisar cuidar daquela criança, ela precisa totalmente de você. Aí eles te dão, né? No caso, eles te dão um dia para você tomar o banho, secar o cabelo, ficar só você, ler um livro. Eles te dão um cake, né, de presente, com um cafezinho também, para você entender. Começar a entender que agora você tem uma pessoinha do seu lado que depende totalmente de você. Então, isso foi muito gostoso, porque quando eu romantizei e o japonês veio e falou assim, olha, não é tão romântico. De princípio, eu falei, nossa, que grosseiro isso, né? Meu Deus do céu. Mas depois, com o tempo, eu comecei a entender que realmente é assim. E só para fechar esse assunto, tem uma outra questão que é muito legal dos japoneses. Quando você ganha o bebê, aqui no Japão, você não é igual no Brasil, que independente se é cesárea ou normal, né? Não sei ao certo como que tá aí, mas geralmente a mulher já vai para casa em torno de 1 dia ou 2. Aqui no Japão, não. Você fica 7 dias no hospital para aprender a amamentar o seu bebê. Você vai aprender a trocar a fralda, colocar a roupa. Tudo vai ter uma enfermeira para te ensinar a fazer isso. Então, esse suporte, no meu caso, como eu não tenho, assim, não tenho a minha sogra, não tenho a minha mãe aqui para ajudar, assim, nossa, foi uma big, assim, estrutura que eu recebi antes de vir para casa. Então, quando eu vim para casa, no meu caso, a Valentina teve um probleminha assim que nasceu, então ela ficou 15 dias na UTI. Então, eu não tive essa oportunidade de ter esse cuidado. Mas ela na UTI, eles me levaram a ter esse cuidado com ela, mesmo ela estando lá. Eu fiquei 15 dias com ela, cuidando dela, para entender que ela era um bebê não anormal, devido ao probleminha que ela teve, mas que ela também carecia daquele mesmo passo a passo que as outras mamães recebiam. Então, essas coisas é muito legal. Agora, a parte de empreender. Aqui no Japão, que você falou, como que eu vejo isso para voltar hoje para o Brasil, uma bebê? Eu gosto dessa habilidade que o Japão me dá e gosto também da liberdade geográfica que eu tenho aqui de empreender, porque eu e a Alana, no caso, a gente trabalha na internet. Então, eu não tenho porquê eu retornar hoje para o Brasil com aqueles planos de abrir aquele negócio físico. Então, hoje já mudou toda essa mentalidade, porque eu vejo na internet um mar de informações, um mar de conhecimento, um mar de tantas coisas boas, que eu atuando aqui no Japão, ou futuramente, não sei, em qualquer outro lugar, até mesmo no Brasil, eu consiga desenvolver isso. Mas que fique bem claro, meninas, para vocês que estão aí nos assistindo, empreender sendo mamãe é difícil, é muito difícil, mas não é impossível. Mesmo que você esteja naquele período igual eu tô acabando o meu período ali, comecinho, que são 3 meses, que a gente fica meio assim, mas depende de mim. Não, a criança depende de você, mas segundo o que eu aprendi aqui no Japão, ela não vai perecer se você não cuidar de você, se você não cuidar do seu negócio. Ela vai estar ali e ela vai te amar do mesmo jeito. Tem que cuidar da gente, cuidar do nosso negócio e cuidar do nosso bebê. É isso.
Maravilha, né? Na verdade, é como a gente costuma falar, né? Realmente, essa questão de evitar romantizar demais tanto a maternidade, que é um empreendimento em si, né? Assim como também o próprio negócio, né? Empreender realmente tem um lado que aparenta ser romântico, mas ele, né? Já falamos isso antes, a gente precisa, tem planejamento, tem muito trabalho, né? E se tudo der certo, a gente vai estar muito feliz também. Alana, a gente, para poder estar encerrando, que conselho, né? Vocês já deram, se bem que vocês já deram alguns conselhos de uma certa maneira, de como que é essa adaptação, né? Mas para você poder empreender em outro país, assim, qual a principal lição que você aprendeu, né? E qual dica que você dá? E aí eu vou pedir também para a Thalia finalizar também dando uma dica matadora para quem está empreendendo, seja em que lugar do mundo for, tá bom? Alana. Primeiro, empreender não requer muitas coisas, requer principalmente força de vontade, né? Porque muitas vezes as pessoas colocam limitações. Mas eu não fiz administração, como eu já ouvi muitas pessoas. Você tem conhecimento na área de gestão financeira, já trabalhou em financeiro, tem conhecimentos. Gente, conhecimento hoje é uma fonte inesgotável, você tem a internet. Veja bem, eu lá, há 4, 5 anos atrás, eu tinha um plano de negócio quando eu vim para o Japão. Eu tinha o futuro na caixinha, só que nada na Terra, nada neste mundo é certo. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Então, assim, a gente tem que ter essa reflexão e esse jogo de cintura para que você entenda que os planos, eles mudam no meio do caminho e você tem que se adaptar às mudanças, né? Então, isso é empreender, você saber se adaptar às mudanças e fazer com que essas mudanças soprem ao seu favor e que você consiga enxergar as oportunidades, porque a oportunidade vai falar, oi, eu tô aqui, você que tem que ir atrás dela. Então, foi isso que eu aprendi, né? No meu momento, assim, que eu comecei a observar que não ia conseguir mais fazer o meu propósito, que eu achava até então que era o meu propósito. Então, assim, o propósito de cada um é você descobrir aquilo que você ama. Então, primeiro, descubra o que você gosta de fazer de verdade, né? Então, assim, o meu propósito, ele está muito alinhado com a Thalia, que é ajudar pessoas, é transformar a vida dessas pessoas, é mostrar que não existe só a fábrica, aquele subemprego, aquele emprego que não te faz feliz de você ir todos os dias ali, mas você não ama o que você faz, você fica ali esperando o final de semana, as férias, às 5 da tarde, para você sair correndo daquele lugar, aí vem a depressão, aí muitas vezes você vai lá e se entope de comer um monte de coisas para suprir essas necessidades, porque você não está no seu propósito. Então, descubra o que você gosta de fazer, você gosta de cantar, você gosta de desenhar, você gosta de conversar com as pessoas, descubra o que você quer fazer, depois disso, vá atrás de habilidades, né? Então, aprenda uma língua, vai aprender sobre dinheiro, vai aprender sobre investimento, tudo isso você acha na internet, no YouTube de graça, você não precisa investir rios de dinheiro. Depois, claro que é bom você se especializar, vai fazer uma faculdade, se você puder, ou um curso mais profundo, aprenda outras línguas, aprenda a se desenvolver, né, como pessoa, né? Então, vai aprender autoconhecimento, principalmente, gestão de pessoas, porque aí, então, tudo isso, você vai achar o seu propósito. E aí, trabalhar já não vai ser um trabalho, vai ser uma alegria. Então, eu acredito muito nisso. Esse é o conselho que a gente sempre dá aqui na Tentif. Faça o que você gosta, faça verdadeiramente, e tem várias oportunidades na internet, porque isso é o futuro. Não adianta. Os negócios físicos, lógico que alguns são muito necessários, mas vai chegar um certo dia que tudo vai ser através da internet, vai ter drones, então, assim, vá atrás de conhecimento. É essa lição que eu deixo aqui, que foi o que transformou a minha história da Thalia, foi assim que a gente se conheceu, foi aqui que a gente está com
também com o Toshio, porque tudo foi a internet. A gente nunca se viu pessoalmente, mas estamos aqui tendo essa conversa e passando esse conhecimento para frente. Então, esse é o conselho que eu daria aí para qualquer pessoa, se quer empreender ou não, vai atrás de conhecimento. Isso transforma a sua vida. Verdade. Isso é mais pura verdade. Mas ao empreender, a gente também aprende várias lições valiosas, que é fazer network, fazer parcerias, isso é muito importante, porque essa construção de relacionamento vai levando nós a patamares que talvez a gente nem imagina, mas a pessoa, por ter o network com a gente, conhecer o nosso trabalho, lembra da gente e uma oportunidade. Isso também é muito interessante, aprender com os erros. O empreendedor, ele não é nato. Existe natos? Existem pessoas que desde pequenininho já vende a burca, já vende a pipoca pro coleguinha, é nato. Mas tem pessoas que não, que vai aprender com o decorrer do tempo, e tá tudo bem. Mas aprender, porque empreender é uma jornada, então você começa ela, e ao trilhar, você tem que aprender com seus erros e entender, errei, vou levantar e vou continuar. E também gerenciar o tempo. Eu acho que é uma coisa assim que a gente trabalha muito aqui, né, Alana? Otimizar o nosso tempo, porque aqui no Japão, parece que o relógio, ele gira muito rápido. A gente está falando, por exemplo, aqui para nós já é noite, né? A gente já está finalizando o nosso sábado aqui. E aí é sexta-feira de manhã. Então a gente fala, meu Deus, tem isso para fazer, às vezes tem um cliente do Brasil para atender, então a gente fala dessa questão de pensar bastante no tempo que vocês têm, gerencie bem, coloque as tarefas aí que vocês têm de prioridade, né? Coloca no planner, hoje também dá para fazer pelo computador, o seu planner, mas otimize o seu tempo, que daí você vai conseguir não só atender os seus clientes, mas também conseguir um tempinho aí para estar estudando, como a Alana bem disse, buscar esse conhecimento, enriquecer o seu eu, que é uma coisa que, como já dizia o meu pai, conhecimento é uma coisa que ninguém te tira, o resto tem que tomar cuidado. E eu acho que as lições vai também variar de empreendedor para empreendedor, porque, por exemplo, a Alana e eu, a gente tem essas lições, mas também em outros empreendimentos ou outras formas que as pessoas vêm seguindo ali aquela sua trajetória, também vai aprendendo outras lições e que também é bem interessante, né? Ouvir não só as nossas, mas também ouvir de outras pessoas. E como a Alana também ressaltou, é importante a gente hoje estar na internet, aproveitar, porque a gente perde tanto tempo com conteúdo que em tese é gostoso, eu também perco tempo, não vou falar que não, mas o entretenimento nosso, que a gente perde ali 30 minutos, 15 minutos, a gente podia estar, né, lendo um livro e colocando depois em prática isso aí no nosso empreendimento. Então, essas são as dicas e as lições que a gente deixa aqui para vocês hoje, espero que vocês gostem e venham então também conhecer, né, a Attentif. E a gente fica muito feliz, Toshio, né, desse espacinho que você abriu aqui para nós. Eu sei que o tempo é curto, a gente tem que otimizar o tempo, mas a gente agradece aí de coração. Maravilha! E com todas essas lições que, pelo visto, vamos ter que dividir o Café com Pipoca em duas partes aqui para aproveitar tanto conteúdo bom e gostoso. Deixo aqui um beijo aqui no coração de todo mundo que acompanha. Muito obrigado, Alana. Muito obrigado, Natália. Um beijo para a Valentina, para todos vocês aí também que estão no Japão empreendendo. E até o próximo Café com Pipoca. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Café com Pipoca. Oferecimento. Pops Fantasy. Produzimos encantamento. Você conhece os benefícios que sua empresa ganha por estar em dia com a LGPD? São muitos, e só se beneficia quem entende que vai muito além de uma obrigação legal. A empresa que cumpre a LGPD reduz consideravelmente o risco de sofrer multas,
penalidades administrativas e, principalmente, processos judiciais decorrentes de algum incidente de dados pessoais. Além disso, ela se torna muito mais competitiva e não corre o risco de perder oportunidades e contratos por falta de adequação. Afinal, ela já está em dia e não vai ter que correr atrás disso só porque um cliente está exigindo. Sem falar na sua reputação. Empresas que pregam a transparência e protegem os dados pessoais são muito mais benquistas e bem vistas. A DPoNet oferece para você uma solução completa de gestão de privacidade, segurança e governança de dados pessoais. É uma plataforma 100% digital que te guia por toda a jornada de adequação à LGPD com suporte especializado em proteção de dados. Com ela, você otimiza a sua gestão ao concentrar toda a adequação e controle da proteção de dados pessoais em um só lugar. Mapeamento em planilhas de Excel? Nunca mais! Consultor presencial alocado por dias na sua operação? Jamais! Com a DPoNet, você tem o melhor custo-benefício, economizando até 90% em tempo e dinheiro. Milhares de empresas já aderiram à nossa plataforma e confiam na solução completa para a implementação e gestão da LGPD. A plataforma atende todos os segmentos e possui todos os recursos que a sua empresa precisa. Só a DPoNet possui uma solução completa com muitos benefícios. Para saber mais, entre em nosso site e solicite o contato de um de nossos especialistas. Saia do risco e adeque sua empresa agora à LGPD com a DPoNet. DPoNet, democratizando a LGPD. De prestação de serviços, agora pode ser gerida por um sistema ERP completo, como em grandes empresas. Sistema Service Telecontrol, um software de gestão feito especialmente para quem é prestador de serviços, como empresas de assistência técnica, oficinas, tudo gerido de uma forma mais completa e profissional. Sua empresa pode ter todo o controle das ordens de serviços, controlar estoque, emitir nota fiscal, agendar visita para os técnicos através de aplicativo mobile e mais, integração total com os principais fabricantes do Brasil. Service Telecontrol. Conheça. Quanto antes, melhor. Para chegar devagar. Abraçar sem pressa quem amamos. Pausar para olhar aquilo que nos fascina. Ler com calma o que nos ensina. Porque a realidade é só aquilo em que nossa atenção repousa. Corra, mas chegue devagar, porque de velocidade a gente entende. Life. Atenção aos sinais. É muito importante que, enquanto líderes, nós estejamos atentos aos sinais que os colaboradores nos dão no cotidiano do trabalho.
nós entendemos que as pessoas elas vão passando por várias nuances ao longo do tempo que elas estão ali nessa jornada de trabalho. Ora, as pessoas estão mais motivadas, mais engajadas, com mais entrega, com mais resultado, com mais motivação. Ora, elas estão menos motivadas, com menos entrega, com menos produtividade, com menos interação entre as pessoas, e tudo isso faz parte. Os sinais, eles servem como um alerta, ok? Então é muito importante, líderes, que vocês não ignorem os sinais que vocês vão identificando. E mais que isso, o meu grande conselho também aqui, a minha grande orientação, é que vocês não deixem que as demandas tirem vocês desse foco do que está acontecendo no dia a dia. Que a correria, os prazos, os desafios cotidianos, eles também acabam não permitindo que a gente tenha um olhar muitas vezes muito aguçado. Acontece, inclusive, muitas das coisas que ficam nos próprios corredores. Tem coisas que eu sempre falo para os líderes, não vai chegar até vocês. Vai ficar entre os colaboradores, mas está ali. Então, aquilo que chega, aquilo que vocês percebem pelo olhar, por essa capacidade de observação, por ouvir, por sentir, nosso feeling precisa estar muito apurado. Então, quando a gente tem isso muito bem desenvolvido, a gente passa a encontrar esses sinais. E a partir daí, procurem buscar a resolução, tratando da raiz. Uma coisa muito interessante e importante que vocês façam também é discernir o que essa baixa motivação tem a ver com o ambiente de trabalho. Ela se refere a uma questão realmente interna ou é referente a algo externo? Às vezes, por exemplo, pensando aí numa crise econômica, isso pode afetar aquele colaborador. Quer dizer, não tem nada a ver com a empresa, mas aquilo que está no externo vai impactar na sua produtividade lá dentro. Às vezes é uma questão pessoal, às vezes é uma questão familiar, às vezes é algum momento que aquele profissional está vivendo, e aí talvez vocês pensem, nossa, Juliane, mas eu vou ter que sair resolvendo os problemas dos colaboradores. Não é isso. Mas quando a gente lida com pessoas, a gente precisa entender que dependendo do que as pessoas passam no cotidiano, o trabalho vai ser impactado, positivamente ou negativamente, por mais profissional que alguém seja. Quando a gente fala de ser humano, de pessoas, a gente precisa entender que elas não são objetos, ok? Se nós fôssemos liderar objetos, eu tenho alguns aqui, por exemplo, na minha mesa. Capinha de óculos, bolsa, caneta, a chave ali do carro, óculos, tem alguns objetos aqui. Eu poderia pegar, se eu liderasse objetos, eu coloco a caneta aqui, ela fica, a capa do óculos aqui, a bolsa no mesmo lugar e ela vai permanecer até o momento que eu desejar mudar. Mas quando a gente fala de pessoas, nós estamos falando de seres que têm capacidade de análise crítica, que pensam, refletem, tomam decisões, têm sentimentos, têm necessidades, têm expectativas. Então não dá pra gente tratar as pessoas como objetos, a gente vai ter que tratar como ser humano. E esse ser humano que é um ser pensante, inteligente, que faz as coisas acontecerem no dia a dia do trabalho, que nos ajuda a tomar decisões. Às vezes a gente pensa de uma forma, ouvindo a opinião de um colaborador, a nossa mente se expande, ele que está ali no dia a dia, ele que tem contato com o cliente, ele que ouve as solicitações. Então, se eu me fechar a isso, eu fecho as possibilidades de crescimento e desenvolvimento da organização. Entendem? Até aquele desafio que a gente passa muitas vezes no ambiente corporativo, que eu sei que não é nada fácil, ele nos faz crescer, nos faz entender melhor, nos faz a gente próprio se desenvolver e ajudar a desenvolver outras pessoas. Isso é liderança de pessoas. E essa liderança faz com que os resultados voltem num nível maior, a motivação aconteça, a produtividade aumente, ok? A gente sabe, isso é comprovado, que motivação é algo intrínseco, ela vem de dentro para fora. Mas aí vocês falam, Juliane, mas e essas palestras motivacionais que vocês, como profissionais, realizam? Sim, a gente realiza porque a palestra motivacional, qualquer ação motivacional, ela vai gerar nos profissionais estímulos. Nós lançamos ali estímulos externos que quando a pessoa ouve e sente aquilo que está sendo dito, ela sai de lá, nossa, mais motivada, mais desejosa de fazer algo, com mais interesse em melhorar no campo do trabalho, com mais expectativa de ter melhoria no trabalho para impactar nos resultados na própria vida dele, porque ele se mantendo no trabalho, com a remuneração que ele tem, ele vai alcançando também os seus sonhos, mantendo a sua vida, a vida da sua família, podendo ajudar outras pessoas que também necessitam de ajuda, de apoio, percebem? Então, quando isso vai fazendo sentido, as pessoas saem de lá mais motivadas e elas passam a criar em si uma meta de melhoria. Então, líderes, o meu grande conselho de hoje, minha grande orientação é: não ignorem os sinais, identifiquem, tratem na raiz, pensem em treinamentos, em ações externas com profissionais que vão ter um olhar também mais ampliado para ajudar os seus colaboradores e também vocês.
Líderes que estão aí no dia a dia do trabalho, pensem em ações criativas. Eu falo que hoje das maiores capacidades que os líderes precisam desenvolver é a capacidade criativa. É muitas vezes fazer uma ação que ele sempre fez de uma forma diferente, porque daquela forma já não está funcionando mais. É muitas vezes acessar um colaborador que ele acessava de uma maneira, agora eu vou usar uma outra técnica, vou fazer uma outra abordagem. Capacidade criativa. Então, criatividade, às vezes as pessoas pensam que é algo tudo muito grandioso, mas no cotidiano a gente deve utilizar essa competência que vai fazer uma grande diferença no nosso trabalho. Tudo bem? Coloque em prática, busque novas soluções. Eu tenho certeza que vocês vão driblando os grandes desafios que eu sei que vocês passam no dia a dia, mas também com grande chance de ter cada vez mais sucesso. Até o próximo quadro. Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Perguntei ao ChatGPT e ele respondeu: ChatGPT, quais são os maiores medos da humanidade quanto ao uso das inteligências artificiais? E o que os seus algoritmos indicam para os profissionais de marketing digital não ficarem obsoletos e aprenderem a utilizar as inteligências artificiais. Os maiores medos da humanidade em relação ao uso das inteligências artificiais, IA, podem variar, mas aqui estão algumas preocupações comuns. Primeiro, perda de empregos. Há preocupações de que a IA possa substituir muitos empregos, levando ao desemprego em massa e à desigualdade econômica. Esse medo está relacionado à automação de tarefas repetitivas e à capacidade da IA de realizar trabalhos anteriormente feitos por humanos. Segundo, viés e discriminação. A IA é treinada com base em dados existentes, o que pode introduzir preconceitos e discriminação. Isso pode resultar em sistemas de IA que reproduzem e ampliam as desigualdades existentes, como discriminação racial ou de gênero. Terceiro, falta de controle. À medida que a IA se torna mais avançada, pode haver preocupações sobre a perda de controle humano. A ideia de máquinas autônomas tomando decisões críticas sem supervisão humana é uma fonte de ansiedade para muitas pessoas. Quarto, privacidade e segurança. Com a IA, há uma coleta e análise massiva de dados pessoais. Isso levanta preocupações sobre a privacidade das pessoas e a possibilidade de os dados serem mal utilizados ou violados. Em relação aos profissionais que atuam no marketing digital, a inteligência artificial pode ser uma ferramenta extremamente poderosa para melhorar as suas estratégias e resultados. Aqui estão algumas das sugestões de como aproveitar as inteligências artificiais no marketing digital e evitar a obsolescência. 1. Aprenda sobre IA. Familiarize-se com os conceitos e as tecnologias relacionadas à IA. Isso inclui compreender os diferentes tipos de algoritmos de aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e automação. 2. Identifique oportunidades. Explore como a IA pode melhorar suas práticas de marketing digital. Isso pode envolver a automação de tarefas repetitivas, análise avançada de dados, personalização em escala e segmentação mais precisa. 3. Acompanhe as tendências. Esteja atualizado sobre as tendências e avanços da IA no campo do marketing digital. Acompanhe conferências, leia artigos especializados e esteja ciente das melhores práticas em constante evolução. 4. Colabore com o IA. Considere a possibilidade de colaborar com sistemas de IA em vez de tentar substituí-los. A IA pode fornecer insights valiosos e recomendações, mas ainda é importante ter a perspectiva e a criatividade humanas para tomar decisões estratégicas. 5. Desenvolva habilidades complementares. Além de aprender a utilizar a IA, desenvolva habilidades complementares que aprimorem seu papel como profissional de marketing digital. Isso pode incluir habilidades em análise de dados, criação de conteúdo criativo e compreensão do comportamento do consumidor. Em resumo, uma inteligência artificial pode ser uma ferramenta valiosa para profissionais de marketing digital, se eles estiverem dispostos a aprender e a se adaptar. É importante entender as possibilidades e os desafios que uma IA oferece, aproveitando assim o seu potencial, enquanto se mantém atualizado e desenvolvendo habilidades competentes. Em suma, o ChatGPT pode ser um auxílio para aprender sobre IAs e obter insights iniciais sobre o uso da tecnologia no marketing digital. No entanto, a busca do conhecimento adicional e o estudo prático e a participação em cursos ou programas de treinamento são igualmente importantes para um aprendizagem mais completo. O meu conselho
Estude, pesquise, vá atrás das informações e procure se aprimorar. Até busque cursos em faculdades de pós-graduação ou atualização. O que adianta você entender de forma técnica como utilizar uma inteligência artificial se você não sabe como planejar ou como utilizar isso de forma estratégica? Bora digitalizar? Clica aqui, dá um joinha. Quando você faz isso, você ajuda a listar esse conteúdo para mais pessoas. Então, até o próximo vídeo. Você está assistindo Momento Economia, com Reinaldo Cafeu. Olá, audiência, visão de mercado. Pois é, o tombo da economia brasileira em maio, identificado pelo IBCBR. O que é o IBCBR? É um indicador calculado pelo Banco Central com parâmetros de arrecadação, nível de atividade, diferentemente do que o IBGE faz para apurar o PIB. Então a gente chama de IBCBR que é o índice de atividade do Banco Central, de prévia do PIB. Né? Tem convergido. E ele veio com um tombo de 2% em maio. E aí o que acontece? A taxa de juros brasileira está alta, 13,75%, com a inflação na casa de 4%, mas uma preocupação no Banco Central com o futuro. Então ele tem sido, vamos dizer, conservador, com taxa de juros mais alta, a inflação vem caindo. Nós temos uma desinflação, inclusive no mês passado, com deflação, que é a inflação negativa. O que esse indicador de maio dá de sustentação para uma queda nos juros? O fato de que a dose da taxa de juros começa a atingir o nível de atividade econômica. Né? Teve um tombo, por exemplo, no varejo. Então, quando isso acontece, há uma demonstração que está faltando um equilíbrio entre o controle inflacionário necessário e a manutenção de algum tipo de nível da atividade econômica. Então, por esse prisma, dá para apostar na próxima reunião de queda nos juros. Vai ser agora em agosto, no início de agosto. Alguns analistas entendem que pode cair meio ponto percentual. Eu compartilho com a ideia daqueles que o Banco Central vai testar reduzindo em 0,25 ponto percentual. Não vai refrescar muito na ponta, mas será uma sinalização positiva. Vamos aguardar para que possamos ter clareza nessa questão. Nos vemos no próximo. Você está assistindo Momento Economia, com Reinaldo Cafeu. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Levne. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. GPO.net. Democratizando a LGPD. Telecontrol. O melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. Breda Sistemas. Tecnologia a serviço da sua empresa. Cristo Rei, um aprendizado que faz brilhar. Grupo SM3, qualidade em mídia exterior. Life Empresas, com a sua empresa sempre. 2DCB, nascemos designers, crescemos comunicadores. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário.